Olá, sejam bem-vindos ao 15º dia do nosso propósito de 30 dias quebrando correntes de maldição em minha casa. O nosso tema hoje é ore quebrando a maldição da falta de perdão. A palavra de Deus nos diz, no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Um dia eu ouvi meu pai contar a história de algo que aconteceu com o primo dele. Agora eu até fui lá para que ele me contasse novamente, para eu estar relatando para vocês. Quando ele era pequeno, ficava na casa de um primo. Depois de adultos, um dia eles estavam fazendo um especial no zoológico com a igreja e o primo dele tinha um ônibus. O primo dele viu uma mulher muito pobre puxando 3 filhos pela mão. Ele olhou para a mulher e falou assim: eu vejo uma mulher assim e fico pensando, é uma mulher muito pobre, mas não abandonou seus filhos, enquanto a minha mãe não me quis. Meu pai perguntou se ele tinha mágoa da mãe dele e ele disse que sim, porque ela foi embora e o abandonou quando ele ainda era criança. Então meu pai resolveu contar para ele como era a vida dela junto com o pai dele. O pai dele era um homem terrivelmente avarento, ignorante e maltratava muito a mãe dele. Depois de suportar ao máximo, ela resolveu ir embora, deixando ele com 2 anos e um irmão de 6 meses que acabou morrendo. Ela não levou as crianças para que o marido dela não fosse atrás. Quando meu pai contou para ele a situação que a mãe dele vivia e como eram difíceis as humilhações que ela passava, ele contou para ele que ela não o levou porque ela nem sequer sabia se iria sobreviver. E o problema do pai dele era com ela e não com as crianças. Por isso ela resolveu ir embora, deixando as crianças. Ele resolveu procurar a mãe, que morava lá no estado do Paraná. Quando ele encontrou a mãe e contou para ela que meu pai havia contado tudo para ele e por isso ele quis conhecê-la, ela agradeceu a Deus e falou para ele que até uma criança, pois nessa época meu pai tinha 11 anos, percebeu o sofrimento que ela passava. Esse primo do meu pai tinha um grave problema nos rins, nenhum dos rins dele funcionava e ele sofria muito com hemodiálise. Quando ele foi conhecer a mãe, conheceu novos irmãos e nessa nova família ele conheceu um irmão que tinha um rim compatível com o dele. E esse irmão dele doou um rim para ele. Ele saiu para levar o perdão e acabou ganhando a vida de volta. Hoje vamos falar de uma das portas de maldição mais legítimas que Satanás tem usado para a destruição das famílias, que é a falta de perdão. A dificuldade que muitas pessoas têm de perdoar tem impedido o recebimento de muitas bênçãos. Muitas pessoas sabem da necessidade do perdão, mas não conseguem perdoar. Já ouviram mensagens, palestras, mas na prática tudo é muito difícil. É muito importante que todos entendam hoje que Deus não barganha com o perdão. A regra dele é: perdoe se quiser ser perdoado. No versículo que lemos, vemos que o que mais dificulta o perdão é o julgamento. O fato de pensarmos que conhecemos as motivações que levaram à ofensa, ou à traição, ou ao abandono, nos tornam ásperos com relação ao perdão. Vamos analisar o ensinamento de Jesus. Ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Isso é o que mais fazemos. Julgamos sem critério, sem misericórdia, sem avaliarmos as mazelas, a situação, até mesmo o momento. Prova disso é que temos muito mais dificuldade de perdoar os erros que acreditamos que não cometeríamos. Jesus disse mais: não condeneis e não sereis condenados. Pessoas que condenam não perdoam, pois a condenação é o oposto do perdão. Aí Jesus arremata dizendo: perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Muitas pessoas não levam isso em conta. E isso é uma grande cilada, pois estamos querendo de Deus uma medida conosco, que não temos com o nosso irmão. E Satanás tem se aproveitado dessa porta aberta para fechar portas
travar bênçãos e arruinar famílias inteiras. Vamos orar hoje pela nossa capacidade de perdão. Ore também por todas as pessoas de sua família que você sabe que tem muita dificuldade em perdoar. Que essa porta de maldição seja fechada em sua casa hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Que Deus te abençoe.